Bom dia. Dei uma pausa aqui na minha caminhada para conversar com vocês sobre uma foto que eu compartilhei semana passada. Segura aí que já vocês vão entender. Bom, inclusive vou tirar isso aqui, aos cabelos, que até o momento corri 8 quilômetros. Então é real mesmo, totalmente ao natural o cabelo. Inclusive o meu cabelo ele é até mais crespo que isso. Então, se você não viu essa foto, dá uma olhada depois. Ele tem tanto no Instagram quanto na minha página do Facebook, que é a facebook.com/@jackveio. Bom dia, Andréa. Espero que o som esteja bom, porque eu fiz uma pausa durante o caminho, então tô na rua mesmo. Enfim, bom, tá aqui a minha máscara também, né? Podem ver que parei num lugar bem reservado para conversar. Porque justamente esse papo rolou agora, assim, eu vinha caminhando e pensando um pouco. Por quê? Mais uma vez, se ainda não viu a foto, dá uma conferida, porque foi uma foto que eu fiz de propósito. Eu fiz ela com o intuito de criação de imagem. Como é que funciona? Bom, naquele dia eu mesmo cortei o cabelo, inclusive eu coloquei nos stories. E por quê? Porque eu queria um efeito direcionado. E aí eu compartilhei a foto e coloquei, descreva mais ou menos, né, o que você vê com esse... qual a primeira impressão ao ver essa imagem. E aí, tanto no Instagram quanto no Facebook, tiveram pessoal comentando e tal. Inclusive achei bem interessante o Facebook, o pessoal se soltou mais. Então, sim, tem uma cachoeira lá atrás, só que na verdade não encontrei outro lugar. Se ficar muito ruim o som, aí eu tento achar outro, tá? Vão me avisando, por favor. Enfim, então o que foi essa imagem? Quando eu fiz a imagem, a foto, eu vou ficar um pouco mais perto, achei ficar mais fácil. Então eu fiz e postei, e eu já mais ou menos sabia o resultado, o que as pessoas iriam colocar, e sim, deu certo. Isso não é premonição nem coisa nenhuma, é apenas criação de imagem. Por quê? Em tese, aquela foto, o principal linha foi que eu criei, inclusive está marcado do chapeuzinho ali, eu criei uma linha curva aqui assim. Então, e uma curva no meio da testa, quer dizer, não ficou bem curto, que seria um short fringe, inclusive é um meio de corrigir as entradas. Por exemplo, eu tenho entradas, né, mas não me incomoda, mas supondo que me incomodasse, eu iria então cortar, fazer um short fringe aqui, que poderia ser uma linha bem reta, mais pesada, ou simplesmente uma mais irregular, para não ficar tão pesado. Mas não, eu fiz justamente no meio da testa, fiz uma linha mais reta aqui, e depois eu curvei ela para a imagem justamente para fazer uma curva. Junto a isso eu coloquei aí esse óculos com linha reta, o bigode que tem que dar uma retocadinha aqui, mas que forma também uma linha reta. E a parte de trás do cabelo ela tinha meio embaraçado, um pouco que poderia ser dinâmico, mas conturbado, enfim. Essa é vamos dizer, a explicação técnica daquela foto. E aí, o que foram as respostas, mais ou menos assim? Cara de débil, tipo Debi Lodge, que tem aquele personagem que o pessoal associa, né? E aí teve personagem do Chico Anísio, que trabalha, que é um personagem que ele usava assim, também um cabelo bem redondinho. Então, de novo, nós viemos as linhas curvas. Teve a Amélie Poulain, Chico Anísio. A Amélie Poulain é de um filme francês também, que ela tem uma franjinha, assim, ela mais... Enfim, não vou pegar muito aos detalhes, mas teve pessoas que acharam muito esquisito, aquelas que colocaram que não combinou comigo, e de fato não combina necessariamente. Por quê? E teve muitas pessoas que colocaram que parecia peruca. E quando a gente fala parece peruca, é porque realmente não fechou, né? Porque peruca a gente sabe que ela pode ser tão perfeita que você nem vai saber que é uma peruca. Artistas muitos usam, né? A Cher foi a pioneira, ao que eu lembro, nesse quesito peruca, mas artistas hoje em dia, a Cardi B mesmo, vejo que ela usa bastante a questão da imagem com perucas. Mas o termo parecer peruca significa que não casou. Então realmente não casou. E
por esses pontos que eu expliquei, né? Então trabalhei com uma linha curva, misturei a conturbação, não fecha com o meu perfil. Então até colocaram ali tirou a tua dominância, porque o meu perfil é e a linha curva ela traz um pouco mais a melancolia, o lirismo, inclusive, bem lembrado, que muitas pessoas associaram à infância. Eu achei bem interessante. Esse é um ponto que eu até não esperava, porque nem eu lembrava, né? Eu cresci com a mãe cortando o nosso cabelo em casa, mas eu não sei bem por que ficava assim, se é porque cortar mais curto para durar, se não vi noção, ou se as pessoas que cortavam tinham na sua personalidade essa tendência e colocavam nas crianças. Mas eu vi que uma geração ali, porque eu vi uma noção de faixa etária, né, que mais ou menos fecha com a minha. Então eu acho que foi uma fase ali que os cortes em casa lembravam, então foi interessante. E teve uma outra colocação que eu achei bem interessante também, que associaram a Martin Lutero, do filme. Eu até não olhei esse filme, quero me organizar para olhar. E a São Francisco. Que, se não está lembrado, depois dá uma olhada lá no Google, na imagem deles, que nada mais é do que uma linha curva. E aí eles têm o kippá, acho que é kippá, se não me engano, que é aquele chapéu judeu, que é mais uma informação, né? Então nós estamos falando sobre criação de imagem. Então o kippá por si só, se você vê alguém usando o kippá, tem alguma ligação com o judeu. E aí tanto o Lutero quanto o São Francisco usam essa imagem. O São Francisco eu acabei não indo muito atrás, tá? Mas aí o Lutero fui dar uma espiada, assim. E inclusive ele nasceu em 1483. Quer dizer, nem o Brasil tinha sido descoberto. E a imagem dele, na verdade, não é exatamente aquela. Ele tinha um cabelo mais comprido, mais parecido com Chanel. E usava chapéu, enfim. Mas aí colocaram essa imagem. Por quê? Porque justamente essa linha curva, ela traz esse lado mais infantil, mais doce, mais melancólico. Traz um pouco a ligação com o santo. Então, porque é uma coisa mais certa, mais alinhada, entendeu? Isso é a linha curva, né? Nós podemos, como eu falei antes, do short fringe, que pode ser uma franja bem retinha. Mas voltando à questão da linha curva, ela então remete a essa informação. E o Martin Lutero, ele seguia o Santo Agostinho, que é de 1200. Então, enfim, se for buscar a história, é bem complexo. Mas a questão da imagem dele foi essa. Por quê? Porque é mais fácil aí relacionar as pessoas com uma imagem, com algo que elas já conhecem, entende? Então, a criação de imagem, ela tem conexão com alguma coisa que o nosso inconsciente já viu, só não sabe muito bem, talvez, colocar onde é que está. Inclusive, eu lembrei de um que eu estudei uma vez, que foi o Tiradentes. Se olhar a imagem do Tiradentes, não sei se vocês estão lembrando agora, mas ele lembra muito uma outra pessoa que todo mundo conhece, que é Jesus Cristo. Então é de novo a imagem, porque o Tiradentes não tinha aquela imagem, ele não era assim. Mas tem que daí olhar toda a história dele, né? Todas as questões e tal. Então era mais fácil vender, vamos dizer nos termos de hoje, a imagem dele, se linkasse o inconsciente das pessoas a uma imagem de algo que eles já apreciam e respeitam, acima de tudo, que é Jesus Cristo, né? E olha, tendo fé ou não, eu acredito que todos respeitem ao menos a imagem de Jesus Cristo. Então eles linkam essas questões todas. Falando assim, a coisa parece bem complexa, né? E não deixa de ser. Inclusive, algumas pessoas perguntaram, mas visagista, viram que eu coloquei. E quando eu fiz curso? Bom, a minha formação mesmo foi em 2015, lá em Belo Horizonte. Mas eu já havia participado de congressos em São Paulo. E estudo muito isso porque está relacionado e trabalho com isso. Eu apenas não... Até então tinha pra mim, né? Eu não ficava compartilhando com vocês, mas agora eu vou compartilhar esse meu conhecimento dentro do visagismo. Quem já corta cabelo comigo eu já o uso, não fico falando, mas uma palavra-chave e outra eu procuro montar ou associar a pessoa. Mas eu estou preparando algumas coisas para compartilhar com vocês. Inclusive, nas próximas postagens, a partir de amanhã, eu vou postar sobre os temperamentos, que são 4. Tá? Então, a cada dia eu vou postar
E tô preparando uma live para nós conversarmos mais a fundo sobre, então, criação de imagem e visagismo, que vem a ser a mesma coisa. E aí eu vou preparar uma live então um pouquinho mais longa para nós conversarmos e eu esclarecer melhor como é que funciona, para quem ainda não conhece. Então é isso, tá? Pode não, por favor, mande perguntas, dúvidas, enfim, para que a gente possa linkar e montar junto alguma coisa. Né? E é isso aqui, ó. Esse é um cabelo de alguém que até o momento correu então, né, 8 quilômetros. Então, realidade. Mas isso aqui, e aqui tá a tal da franjinha, ó. Então é só uma questão de arrumar. Então, pode estar o cabelo mais doido que imaginar. Dá pra montar. Ó, olha como eu movimentei ele, quis criar uma linha, ó. Porque a linha tá aqui. Eu posso usar ela ou não. Depende de como eu vou querer montar a minha imagem naquele momento. E eu, inclusive, abrindo parênteses, mudo muito a minha imagem. Mas sempre eu sei o porquê que eu tô mudando. Enfim, eu acabo brincando um pouco com isso. Mas o legal é isso, é procurar uma imagem que esteja de acordo com a sua personalidade, ou que por algum motivo a gente possa corrigir, porque é a busca do equilíbrio, né? Então ela tem que estar linkada à personalidade, e aí dependendo a gente pode ajustar para dar um up a mais, ou baixar a bolinha um pouquinho se precisar, enfim, é isso aí, tá? E eu vou voltar então para minha corrida, que logo mais eu estou lá no salão. Um beijo e muito obrigado.